Porque não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: porque não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Porque não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: porque não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes. Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Porque Deus amou ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nisto conhecemos o amor
lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É quem o revelou. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém
seio do Pai. É quem o revelou, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu o Deus unigênito que está no seio do Pai. É quem o revelou, é quem o revelou, é quem o revelou, quem o revelou, é quem o revelou, quem o revelou. E não há salvação, e não há salvação, e não há salvação em nenhum outro. E não há salvação, e não há salvação, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E não há salvação, e não há salvação, e não há salvação em nenhum outro. E não há salvação, e não há salvação, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos.
Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor é a minha luz, é minha salvação. De quem terei medo? É a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Assim é tudo que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória, a glória como do unigênito do Pai.
os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou